tecidos. Certo? Tecido é um conjunto de células da mesma forma, origem e função. Então você tem aqui um quadro de tecidos vegetais. Tá? Ó, eles são divididos em dois grupos: meristemas ou tecidos embrionários. As células se dividem o tempo inteiro. E quando a célula para de se dividir, o tecido meristemático ou embrionário se transforma em tecido adulto ou permanente. São dois tipos de meristema: meristema primário e meristema secundário. O meristema primário faz o crescimento em comprimento, alongamento, longitudinal, e o secundário em espessura. Certo? Dos tecidos adultos nós temos a função de revestimento, sustentação, condução e os parênquimas, que vão ter várias funções. Bom, são 3 os meristemas primários: dermatogênio, periglema e pleroma no caule e 4 na raiz: dermatogênio, periglema, pleroma e calitrogênio. O calitrogênio vai formar a coifa, que só a raiz apresenta a coifa. São 2 tipos de meristemas secundários. Vamos lá, quem? O filogênio e o cano. Dentro do grupo dos tecidos adultos, onde as células não sofrem mais divisão celular, nós vamos ter a função de revestimento. São quantos, gente? 2. Revestimento de regiões jovens, epidérmio. Revestimento de regiões velhas, o sucro ou casca. São 2 os de sustentação. Sustentação de região flexível, jovem, quem? Colênquima. Sustentação de região antiga, rígida, esclênquima. São 2 os de condução: o xilema, que conduz a seiva, que sobe ou desce? Sobe. E o floema, que conduz a seiva, que sobe ou desce? Desce. E os parênquimas: o parênquima é um tecido que vai ter várias funções. Por exemplo, o parênquima clorofiliano faz fotossíntese. O parênquima aquífero armazena o quê? Água. O parênquima erífero armazena o quê? Ar. E o parênquima aminífero armazena o quê? Amido. Certo? Próximo. Então a gente vai ver tecido por tecido. Vamos começar com a origem dos tecidos. Certo? Quando o grão de pólen fecunda o óvulo se transforma em semente, em gimnospermas e angiospermas. Certo? No caso aqui nós temos uma angiosperma com 2 cotilédones. Como é que nós chamamos ela? De cotiledônia. Qual é o exemplo? Feijão. Aqui entre os cotilédones está o embrião. Então, o tecido meristemático também é chamado de tecido embrionário, porque a primeira região da planta em que ele vai aparecer é o embrião da semente. Por que ele é um tecido meristemático? Por que ele é um tecido embrionário? Porque as suas células estão em divisão celular, em crescimento quanto ao número. Tá? Então olha aqui, o embrião vai ter a radícula, que vai formar a raiz, o caulículo, que vai formar o caule, e a gêmula, que vai formar a folha. Então o meristema, além de ser chamado tecido de crescimento, tecido embrionário, ele também é chamado tecido formador, porque ele vai formar a nova planta. Tá? Próximo. Olha, vamos ver se funciona, Carlão. Tá, 2 clicadinhas aí. Aqui é uma semente que vai cair no solo. A radícula vai formar quem, pessoal? A raiz. O caulículo vai formar quem? O caule. E a gêmula vai formar quem? As folhas. Como é que se forma a raiz, o caule e a folha? Através de divisões celulares. Então o tecido que constitui o embrião da semente, chamado de embrionário, também é um meristema, porque as células se dividem para formar raiz, caule e folha. Certo? Então ele é chamado de meristemático, embrionário, porque está no embrião da semente, formador, porque ele vai formar raiz, caule e folha, e também de crescimento, porque no momento em que a célula se divide, aumenta o número ou diminui? Aumenta, e isso faz a planta crescer, sim ou não? Sim. Aqui é uma germinação de uma monocotiledônia. Deve ser trigo isso aqui. Tá? Você veja que na germinação de uma monocotiledônia as raízes são fasciculadas. E só surge quantas folhas? Uma. E a semente fica em cima ou embaixo do solo? Embaixo. Isso eu vou chamar de germinação hipógea. Próximo. Pode clicar. Tá, 2 clicadas. E o áudio? Gravaram sem áudio.
DNA é o material genético de praticamente todos os seres vivos. Controla a hereditariedade e fica localizado no núcleo das células. Os grupos de DNA são sequenciados de forma espiral. Cada margem de filamento espiral é conjugado a outro par através de ligamentos por bases chamadas citosina, timina e adenina. O código genético a ser transmitido é formado em função da ordem dessas bases na cadeia espiral. O DNA está o segredo da vida. Se a principal característica do meristema é sofrer divisões celulares, e a célula tem 2N cromossomos, e ela vai ter que formar duas células com 2N, vai existir um momento que ela tem 4N. Esse 4N quer dizer que o material genético está duplicado, por isso que o núcleo da célula meristemática é grande ou pequeno? Grande. Então sempre o núcleo da célula meristemática vai ser grande, porque o material genético está duplicando, porque ela vai sofrer mitose para montar 2N por uma célula e 2N para outra. Isso é regra, tá? Próximo. Pode clicar. As células são um importante componente da estrutura dos seres vivos. Embora existam muitos tipos de células, todas têm três elementos básicos em comum, que são o citoplasma, a membrana celular e o núcleo celular. No citoplasma ocorrem as mais importantes reações químicas do processo vital. A membrana celular é responsável pela permeabilidade da célula. O núcleo celular controla a célula e contém os cromossomos, seu material genético. Então veja bem, na célula do meristema, pessoal, além da membrana citoplasmática de composição química lipoproteica, eu vou ter uma parede celular fina, porque ela é uma célula jovem. E o núcleo vai ser grande ou pequeno? Grande, porque o material genético está duplicando por aí, metade 2N para uma célula e metade 2N para outra, tá? E o citoplasma, ele vai ser abundante, com um grande número de vacúolos pequenos. Por que o citoplasma de uma célula meristemática tem que ser abundante? Porque ele tem que ter uma grande quantidade de lipídio, glicídio, vitamina, DNA, RNA e água e sais minerais, porque ele vai fabricar células a todo momento, por divisões celulares. Então nós vamos ter uma parede celular fina, um núcleo grande, vacúolos pequenos e um citoplasma abundante na célula meristemática. Esse é um dos motivos por que a coifa das raízes aquáticas é dupla, para proteger a zona lisa, já que na água nós temos bactérias, protozoários, fungos, vírus e vermes, que querem comer essa zona lisa, que é meristemática na raiz, que é altamente nutritiva, devido a essa grande quantidade de glicídio, lipídio, proteína, vitamina, DNA e RNA no citoplasma. Tá? Próximo. Bom, aqui você tem uma monocotiledônia. Exemplo quem? O milho. Seja monoticotiledônia, o embrião, que é constituído de radícula, caulículo e gêmula, será constituído em meristema, por isso ele é chamado tecido embrionário, ou tecido de crescimento, ou tecido formador. Tá? Então não interessa se é monocotiledônia, milho, dicotiledônia, feijão, ou gimnosperma, no caso do pinheiro, o embrião vai ser constituído em tecido embrionário e tecido meristemático. Próximo. Olha aí. Aí o embrião germinou. A radícula formou quem? Vamos lá. A raiz, o caulículo formou o caule e a gêmula as folhas. Qual é a região que vai continuar tendo meristema depois que a planta germina? Na raiz a zona o quê? Lisa, e no caule as gemas apicais e as gemas laterais. Certo? Se eu tirar uma célula da gema apical, da gema lateral e da zona lisa, eu vou perceber que essa célula está sofrendo sucessivas o quê? Divisões celulares. Isso caracteriza o tecido chamado meristemático radicular e meristemático caulinar. Próximo. Então olha aqui, ó. Qual é a principal característica do meristema? Sofrer divisão celular. Mas de que tipo? Mitose ou meiose? Mitose. Por que mitose? Porque uma célula vai formar quantas? Duas geneticamente iguais ou diferentes? Iguais. Lembrar que se for meiose em vegetal vai formar esporo, se for meiose em animal vai formar gameta. Vocês são animais ou vegetais? Animais. Então quando você faz meiose no testículo e no ovário, você produz esporos ou gametas? Gametas, certo? Então a mitose começa com uma célula 2N e termina com quantas células? Duas N ou 2N? 2N geneticamente iguais ou diferentes? Iguais. Próximo. Olha aí, ó. Pode clicar, Carlão. Então,
o que está acontecendo quando a semente vai ao solo? O amido que vai estar armazenado dentro da semente vai ser usado para produzir energia, para sofrer divisão celular para formar raiz, divisão celular para formar caule e divisão celular para formar meristema. Próximo, pode pular esse, a gente já passou. Olha aí, ó. Sabemos que as mitoses, elas são caracterizadas por várias fases. Vamos lembrar, qual é a primeira fase? Prófase, onde desaparece a carioteca. Metáfase, onde os cromossomos estão no meio, na placa equatorial da célula. O quê? Anáfase, que os cromossomos migram através do fuso acromático puxado pelo centríolo para os polos. E depois há o quê? Telófase, onde se restabelece a carioteca. Cuidado agora, olha bem. Se você parar para analisar, aqui ó, é que surge a membrana citoplasmática e a parede celular. Então, qual é a fase da divisão celular entre a célula meristemática? Já na verdade não é uma, já são quantas? Duas. Qual é a fase? A telófase. É aqui que vai surgir a chamada lamela média, formada pelo complexo de Golgi, certo? Que vai dividir as duas células novas vegetais, tá bom? Aonde acontece isso? Na telófase, certo? O complexo de Golgi forma o fragmoclasto, que são bolsinhas que vão armazenar pectato de cálcio, que se localizam no meio da célula, dividindo os dois citoplasmas. E a primeira estrutura da parede celular celulose, que é chamada lamela média. Onde surge a lamela média? Na telófase. Então veja a importância do complexo de Golgi. Além dele formar o acrossomo, que vai ser usado para fecundar o óvulo, lembra? Que vai ter a hialuronidase no espermatozoide. O complexo de Golgi armazena, secreta, forma lisossomo. O complexo de Golgi também é responsável pela formação da lamela média durante a divisão celular. Tá? Próximo. Agora lá, localização do meristema após a germinação. Pergunto-te, responda-me. Tem meristema na raiz, sim ou não? Sim. Na zona o que, gente? Lisa. Tem meristema no caule, sim ou não? Sim. Ó, na gema apical, nas gemas laterais. Na gema apical ele faz crescimento e comprimento. Nas gemas laterais ele é responsável pela formação de folhas, galhos e flores. Certo? Agora veja bem. O crescimento do caule é terminal, porque o meristema está no término. Na raiz, quem está no término é a coifa. Então, como é que é o crescimento na raiz? Terminal, se ali está a coifa, ou subterminal? Subterminal. E no caule? Terminal. E na raiz? Subterminal. E no caule? Terminal. Próximo. A célula da esquerda é uma célula o quê? Meristemática. A célula da direita é uma célula o quê? Adulta ou permanente. Como é que eu sei? Simples, vamos lá. Se for célula meristemática, ela está sempre sofrendo divisão do tipo mitose ou meiose. Se for célula adulta ou permanente, ela sofre divisão ou para de se dividir? Para de se dividir. Agora vem comigo. Na célula meristemática ou jovem, a parede é fina ou grossa? Fina. E na adulta ou permanente? Grossa. Na célula meristemática, o núcleo é grande ou pequeno? Grande. Na célula adulta, ele reduz de tamanho. Na célula meristemática ele é central, na célula adulta ele é periférico. Na célula meristemática os vacúolos são grandes ou pequenos? Pequenos em tamanho e grande em número. Na célula meristemática o vacúolo é grande ou pequeno? Grande em tamanho, mas todos os vacúolos se fundem num só, que passa a ser chamado de vacuoma. O que é o vacuoma? É a fusão de todos os vacúolos. Então aqui a célula cresce por aumento a planta cresce por aumento do número de células. Mas aqui a célula aumenta o seu volume devido ao aumento de fluxo de água. Então ela faz a planta crescer por aumento do volume celular. No meristema, aumento do número. Nas células adultas, aumento do volume celular. Na adulta, aumento do volume celular. Na célula meristemática ela faz a planta crescer por aumento do número ou do volume? Do número de células. Esse processo onde uma célula se dividia, que é meristemática, se transformando em uma célula adulta permanente, como é que eu chamo o fenômeno? Diferenciação celular. Tá? Próximo. Olha, aqui aparece uma célula vegetal bem característica, só que já adulta. Ó. A parede celular grossa, a membrana citoplasmática lipoproteica, já existe um vacúolo grande ou pequeno? Grande. Ó, o núcleo central ou periférico? Periférico. Veja que a célula apresenta para fazer fotossíntese quem? Cloroplasto. O aparelho de Golgi na célula vegetal é chamado dictiossomo, certo? Apresenta para a produção de energia
respiração celular quem? Mitocôndria. Para o transporte de substâncias quem? Retículo endoplasmático, não é isso? Que mais? Síntese de proteína, usa o quê? Ribossomos, certo? Então está caracterizada a célula vegetal. E o açúcar de reserva é o amido ou o glicogênio? Amido, né? Então olha só, célula vegetal tem parede celular celulósica, membrana o quê? Plasmática. Qual é a composição? Lipoproteica. Um cara para fazer fotossíntese, quem? Então a célula é autótrofa ou heterótrofa? Autótrofa. Um cara para armazenar substâncias, quem? Complexo de Golgi, que na célula vegetal é chamado de dictiosomo, certo? Uma estrutura para produzir energia, quem? Mitocôndria. Uma estrutura para transporte de substâncias, quem? Retículo endoplasmático. E uma estrutura para síntese de proteína, quem? Os ribossomos. Tá? E o vácuo que armazena substâncias úteis e substâncias inúteis. Próximo. Nesse slide, você está vendo a função dos dois meristemas. Vamos lá. Meristema primário. Qual é a função do meristema primário? Crescimento e comprimento. Secundário, espessura. A planta começa a crescer em espessura a partir do segundo ano, até o fim da sua vida. E a planta só cresce em comprimento no primeiro ano? Sim ou não? Não. Ela começa a crescer em comprimento no primeiro ano e vai continuar crescendo até o último dia. Certo? Crescimento e espessura no primeiro ou a partir do segundo? A partir do segundo, por isso que o meristema é chamado meristema o quê? Isso, secundário. Próximo. Qual é o hormônio que faz com que as células se dividam e aumentem de volume? Qual é o nome do hormônio? A auxina. Quem produz a auxina? O meristema. Então a auxina é um hormônio que aumenta o volume celular e o número de células fazendo a planta crescer. Também é chamado de AIA, ácido indol, isso, acético. Próximo. Próximo, vamos pular. Está repetindo? Pode pular. Olha aqui, ó. Comigo. A taxa de desenvolvimento numa planta, tá? A intensidade de ação das auxinas no alongamento das plantas cresce com a sua concentração até um certo limite. Dali por diante, ela tem ação inibitória. Então, comigo, à medida que aumenta a concentração de que, gente? Aumenta ou diminui o crescimento da planta? Indeterminado ou até um ponto? Até um ponto. A partir daqui, a auxina funciona como herbicida, inibindo o crescimento. Próximo. Olha aí, ó. Eu pego um galho, coloco na água, as gemas laterais formam raízes. Agora, se eu pego um galho, coloco na água, as gemas laterais desse galho, que tem meristema primário, certo? Formam mais raízes se nessa água eu colocar que hormônio? A auxina. Então, a auxina é responsável pela formação de raízes adventícias. Da onde essas raízes estão surgindo? No caule? Das gemas laterais, sim ou não? Que são constituídas de meristema primário e secundário. Gemas laterais, meristema. Se a região é verde, quem é que mexe aqui? Se a região é verde, quem é que mexe? Epiderme ou súbia? Epiderme ou súbia? Epiderme. Se está sendo revestido por epiderme, essa região tem mais de um ano ou no máximo um ano? No máximo um ano. Se essa região tem no máximo um ano, eu tenho aqui meristema primário ou secundário nas gemas laterais? Primário. Tá? Então, da onde vão surgir as raízes adventícias? Da gema lateral, que é constituída de meristema primário ou secundário? Primário. Próximo. Olha aí, ó. Outra raiz adventícia, só que do milho. Saindo da gema lateral, ó. Para funcionar como espora. Por ação das auxinas. Próximo. Melhora a foto ainda. Perfeita foto. Aqui é o caule do milho, que é o colmo, né? O caule aéreo divididos em gomos, ó. Gomos. E o milho, ele tem raiz fasciculada abaixo do solo. Mas acima do solo, ó, partindo do caule em direção à terra, fazendo geotropismo, positivo ou negativo? Vamos lá, gente, geotropismo, positivo ou negativo? Positivo porque está crescendo em direção ao solo, surgem as raízes chamadas adventícias. Lembrar, não é raiz adventista. Adventista é uma opção religiosa. Adventícia é aquela que advém da gema lateral, ó, do gomo, ó, do colmo, ó. Tá? Próximo, por ação das auxinas. Outra comprovação da gema lateral do meristema primário e da ação da auxina. Se você pegar um saco plástico, envolver um galho com terra dentro, depois de um tempo, a partir das gemas laterais surgem quem? Olha aqui. Isso, raízes adventícias, sim ou não?
Sim, porque estão advindo do caule. Cortei, enterrei, produzi uma nova planta, geneticamente igual ou diferente à planta mãe? Igual ou diferente? Igual, posso chamar de clone, sim ou não? Sim ou não? Então nós temos aqui uma reprodução sexuada ou assexuada? Assexuada. Eu falei em meiose? Não. Falei em fecundação? Não. Falei em zigoto? Não. Falei em crossover? Não. Só vai ocorrer mitose. Esse fenômeno de reprodução assexuada usando os meristemas chama-se auporquia. Próximo. Olha lá. Agora veja só. Nesse caule do tipo estolão que cresce paralelo ao solo, acima do solo, ele manda a raiz para baixo e folha para cima. E exatamente do ponto onde tem meristema primário, onde tem a gema. E quem coordena isso são os hormônios chamados auxinas. Próximo. Batata inglesa. Batata doce é raiz, do tipo fasciculada tuberosa. Batata inglesa é um caule. Por que a batata inglesa é um caule? Vamos, porque ela tem o que, gente? Gema. E é dessa gema que surge quem? Os galhos e as folhas. E a gema também chamada de broto no interior de quê? Olho da batata. Lembra? Ela é meristema primário, sim ou não? Eu vou achar aqui dermatogênico, pleroma, sim ou não? Sim. Próximo. Então, se eu colocar uma batata no solo, a partir da gema vai surgir caule para cima, raiz para baixo. E produz uma planta que produz novas batatas. Próximo. Olha aí, ó. Plantei uma batata. Dessa batata surgem várias batatas. Reprodução sexuada ou assexuada? Assexuada. Falei em meiose? Não. Falei em fecundação? Não. Falei em zigoto? Não. Falei em crossover? Não. Os indivíduos produzidos aqui são geneticamente iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Iguais. Isso aqui é uma batata inglesa. É um caule ou é uma raiz? Um caule, porque tem gema. Tá? Um caule do tipo tubérculo armazena amido, substância de reserva. Próximo. Peguei uma folhinha, coloquei no copo d'água. Próximo. A água estimula a região a produzir novas raízes adventícias. Próximo. Leva essa plantinha para o vaso. Nasce uma nova planta. Vamos. Geneticamente igual ou diferente da planta mãe? Posso chamar de clone, sim ou não? Reprodução sexuada ou assexuada? Assexuada a partir da auxina, a partir dos meristemas, só por mitose. Próximo. Lembra, à medida que aumenta a concentração de quem? A auxina aumenta o crescimento. Só que aqui, ó, a intensidade de ação das auxinas no alongamento das plantas cresce com a sua concentração até um certo limite. Dali para diante, a auxina funciona como inibidora. Próximo. A auxina é fundamental, e os meristemas também, no crescimento da raiz para baixo. Como é que eu chamo isso? Geotropismo. Agora calma. Raiz, geotropismo. Raiz, positivo ou negativo? Positivo. Caule, geotropismo, positivo ou negativo? Negativo. A raiz cresce em direção ao solo, sim ou não? Então o geotropismo é positivo ou negativo? Positivo. O caule cresce em direção ou contra o solo? Contra. Então o geotropismo do caule é positivo ou negativo? E da raiz? Positivo. Quem faz isso? Meristema primário e a auxina. Próximo. Olha lá, esse experimento é questão certa em qualquer lugar que você vai prestar vestibular. Sempre. Você coloca uma planta deitada. A gravidade vai puxar a auxina para baixo ou para cima? Para baixo. As auxinas estimulam as mitoses e a distensão celular. Certo? As auxinas bloqueiam as mitoses e a distensão celular. Por quê? Na raiz, quanto mais auxina, ocorre um bloqueio das mitoses e da distensão celular. Então, se a região de baixo tem mais ou menos auxina na raiz aqui, vamos lá, gente, mais ou menos, mais. Em cima, ocorre mais divisão e mais distensão. Então, qual é a região que cresce mais? A de cima ou a de baixo? A de cima. E no caso da raiz, as auxinas em grande quantidade bloqueiam as mitoses e a distensão. Então, a região de baixo cresce mais ou menos? Menos, e a de cima? Mais, então entorta-se para baixo. Por isso que a raiz tem geotropismo. Vamos, geotropismo positivo. No caule é diferente. Vamos lá. As auxinas estimulam as mitoses e a distensão em maior quantidade. Então, aqui embaixo eu tenho mais ou menos auxina. Mais. Eu vou ter mais ou menos mitose e distensão celular. Mais. Qual a região que vai crescer mais? Embaixo ou em cima? Embaixo ou em cima? Embaixo ou em cima? Embaixo. Então ela vai se inclinar para cima ou para baixo? Para cima. De novo. Raiz. Mais auxina, menos
menos auxina, mais crescimento. Caule, mais auxina, mais crescimento. Então inclina assim para cima ou para baixo o caule? Geotropismo positivo ou negativo? Negativo. Raiz, geotropismo positivo ou negativo? Positivo. Olha aqui, ó. Quando as pontas do caule e das raízes estiverem já na posição vertical, a distribuição de A e A, ácido indol acético, será igual em toda a espessura dessas pontas. Aí o crescimento será homogêneo e não haverá motivo para que ocorra qualquer novo encurvamento. Tá? Próximo. Vamos jogar isso aí num gráfico. Ó. Na raiz, a quantidade de auxina não pode ser muito grande. No caule tem que ser muito grande. Próximo. Nesse gráfico eu mostro tudo. Atenção. Isso aqui é ótimo para quem? Para a raiz. Mas não é bom para quem? Para o caule. Isso aqui é ótimo para quem? Para o caule. Mas não é bom para quem? Para a raiz. Então vamos lá. Raiz. Pequenas concentrações fazem a raiz crescer mais ou menos. Mais. Caule. Grandes concentrações fazem o caule crescer mais ou menos. Mais. Raiz. Grandes concentrações fazem a raiz crescer mais ou menos. Menos. Caule. Pequenas concentrações fazem o caule crescer mais ou menos. Menos. Então você tem, para a raiz crescer, você tem que ter mais ou menos auxina do que o caule. Menos. Para o caule crescer, você tem que ter mais ou menos auxina do que a raiz. Mais. Próximo. Então olha aí, ó. Crescimento à medida que a concentração de auxina aumenta. Vamos. Aumenta a concentração. Aqui eu tenho ótimo para quem? Para a raiz. Mas isso é bom para o caule? É ótimo para quem? Para a raiz. Mas isso é bom para o caule? Não. À medida que aumenta a concentração de auxina, o que começa a acontecer com o crescimento da raiz? Diminui. E o que começa a acontecer com o crescimento do caule? Aumenta. Isso aqui é uma concentração alta e é ótimo para quem? Para o caule. Mas é bom para a raiz, sim ou não? Não. Então a concentração ótima de A e A para a raiz não chega a estimular ao caule. Concentrações ótimas para o caule são inibidoras para a raiz. Isso sempre cai em prova na forma do gráfico. Próximo. Olha aí, ó. Crescimento em direção à luz. Como é que eu chamo o crescimento em direção à luz? Fototropismo. Aqui eu tenho uma janela e a planta vai crescer. A planta que se desenvolve no escuro inclina-se na direção de uma fonte de luz. Quando ela crescer, a ponto de sair da caixa escura e atingir a claridade plena, retomará o crescimento vertical. Escute, se bate luz desse lado, cresce menos. Vai crescer mais do lado escuro, onde tem mais auxina. Então inclina-se para onde? Para a luz. Próximo, fototropismo positivo. Se você colocar uma planta no escuro, ela vai crescer muito. Ó. Por que ela vai crescer muito? Porque ela está em busca de luz. Esse fenômeno é chamado estiolamento. Isso também sempre cai em prova. Plantas que crescem no escuro ficam muito compridas e amareladas, porque a luz é fundamental na síntese da clorofila. Se eu coloco uma planta no claro, ela cresce mais ou menos do que no escuro. Menos, mas ela cresce mais ou menos saudável. Mais ou menos verde. Mas, aqui, normal ou anormal? Normal. E aqui? Anormal. Esse fenômeno chama-se estiolamento. Próximo. Já falamos disso, só para reforçar. Próximo. Cuidado. Fototropismo positivo do caule. Aí você pergunta assim, mas o que isso tem a ver com o meristema? Por amor de Deus, tudo. Sim ou não? Claro, tudo. Por que, gente? Olha, na pontinha do caule eu tenho a gema apical, que é meristema primário ou secundário? Primário. Dermatogênio, periglema aí? Vamos. O meristema é responsável pela produção da auxina. Só que quando a luz bate no caule, essa zona de fotodestruição das auxinas faz com que a auxina se concentre no lado mais escuro ou mais iluminado? Não sentir firmeza. Mais escuro ou mais iluminado? Mais escuro. Se a auxina se concentra no lado mais escuro, qual é o lado que cresce mais? O mais escuro ou o mais iluminado? O mais escuro. Então a planta vai se inclinar para a luz, sim ou não? Como é que eu chamo isso aqui? Fototropismo positivo ou negativo? Positivo. Se você cresce mais do lado direito, para que lado você se inclina? Esquerdo. Se você cresce mais do lado esquerdo, para que lado você se inclina? Direito.
Na prova você não pode errar. E é fácil errar. Certo? Você está cansado, está distraído, está nervoso. Então, olha bem, qual é o lado que cresce mais? O escuro ou o iluminado? Escuro. Se o lado escuro cresce mais, para que lado a planta se entorta? Para o lado escuro ou iluminado? Iluminado. Excelente. Então, olha aqui, ó. Na face iluminada da ponta do caule, há a fotodestruição das auxinas. As células dessa região ficarão prejudicadas nas suas mitoses e na elongação. Na face escura, onde isso não ocorre, o desenvolvimento será mais notável. O crescimento maior da face escura leva ao encurvamento do caule na direção da luz. Tá? Então veja bem, qual é o lado que cresce mais? O escuro ou o iluminado? Escuro, porque tem mais ou menos auxina. Mais. Então ela se encurva para a luz ou para o escuro? Para a luz. E a luz funciona como uma zona de quê? Vamos, uma zona de quê? Fotodestruição de auxinas. Tá? Próximo. Você sabe que nós temos um excelente vídeo sobre isso. Por que as plantas se inclinam para a luz? Que explica todos os experimentos feitos para se chegar a essas conclusões. Olha aí, ó. Coloquei uma semente de milho que é uma monocotiledônia em germinação, mostrando a coleóptile, uma espécie de capuz que recobre a ponta do caule e as primeiras folhas. Tá? Nessa coleóptile, eu tenho meristema primário, dermatogênio, periblema e pleroma. Nessa coleóptile é produzido o quê? Auxina, sim ou não? Sim. Próximo. Tá? Então olha aí, ó. Esse experimento aqui, ó, experimento A, esse experimento aqui, o experimento B, e esse experimento aqui, o experimento C, nós narramos todos esses experimentos através da fita que está à disposição para vocês tirarem. Então a gente não vai perder muito tempo com isso. Próximo. Aí, próximo. Nada a ver, até hoje eu não sei porque eu botei esse slide aí. Próximo. Acho que é para estimular a galera aí, estimulando a galera. Próximo. Aí. Senhor de Deus, Jesus pregado na cruz, vamos trabalhar. Eu encontro meristema primário na gema o que, gente? Apical e nas gemas laterais. Foi. De fora para dentro, quais são os três meristemas? Dermatogênio, periblema e pleroma. Eu acho no caule isso. Em que região? Gema apical e gema lateral. Acho na raiz sim ou não? Sim, mas na zona lisa ou na zona pelífera? Lisa. Também na zona lisa eu acho que meristema. Dermatogênio, periblema e pleroma. Só que a raiz tem um a mais, que é o que dá origem à coifa. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Calitrogênio. Próximo. Ó, coloquei uma semente para germinar. Por que eu chamo isso de plântula? Porque ela não está fazendo fotossíntese. Ela está usando todo o alimento que a mãe botou dentro da semente. Nesse estágio aqui, antes dela formar a primeira folha, ela está sendo heterótrofa. Ela não faz fotossíntese, porque ela não tem folha e ela está embaixo do solo. Então você vai chamar a planta de plântula quando ela não for fotossintética, não for autotrófica, for heterotrófica, e estiver usando as reservas que a mãe colocou dentro dos cotilédones, se for uma dicotiledônia, ou dentro do endosperma, se for uma monocotiledônia. Aí o que acontece? A semente cai no solo, entra água, a água quebra o amido, desdobra em glicose, o embrião absorve, começa a fazer respiração celular, glicólise anaeróbica, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, e começa a produzir ATP, 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 que é usado para sofrer mitose, 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 e a primeira região que sai é a partir da radícula do embrião da semente, que é a raiz, certo? E começa a se formar a zona o quê? Lisa ou zona o quê? Meristemática ou zona o quê? Embrionária ou zona de quê? Crescimento. Por que lisa? Porque não tem os pelos. Por que meristemática? Porque tem meristema primário. Por que embrionária? Porque está no embrião da semente. Por que zona de crescimento? Porque ela faz crescimento. Próximo. Olha aí, ó. Aí a raiz se forma. E nós vamos ter todas as regiões. A zona de transição entre a raiz e o caule, como é que eu chamo? Colo ou o quê? Coleta. Aí eu desço. Eu tenho uma região com mais de quê? Onde aparece a zona o quê? Eu já tenho aqui meristema o quê? E tecido permanente o quê? Secundário.
primário. Aí eu acho a zona com menos de quê? Um ano, que é a zona o quê? Lisa, embrionária, ou meristemática, ou de crescimento, que tem meristema o quê? Primário. Quais são os 3 meristemas que aparecem aqui? Dermatogênio, periblema e pleroma. Mas como é raiz, tem mais um que vai formar coifa, a pilorrhiza ou caliptra. Qual o nome do quarto meristema que aparece na raiz que não tem no caule? Caliptrogênio. Sim ou não? Então a raiz envelhece da base para o ápice. Certo? Próximo. Olha aí, ó. Em amarelo tem coifa. Aqui você tem o caliptrogênio, ó, que vai formar coifa. Essa aqui é a zona lisa. Aqui eu já tenho a zona perífera, onde começam a aparecer os pelos absorventes, que serão os caras que vão aumentar a superfície de absorção. E aqui você já tem o xilema na zona perífera. Por que aqui tem que ter xilema na zona perífera? Porque ele vai mandar seiva para cima ou para baixo? Para cima. Seiva bruta ou elaborada? Bruta. Água e sais minerais ou água e glicose? Água e sais minerais. Próximo. Vamos lá. Se eu cortar a zona lisa, zona embrionária, zona meristemática ou zona de crescimento da raiz numa região com menos de um ano, eu acho o meristema o quê? Primário. Quais? Vamos, de fora para dentro. Primeiro, dermatogênio, depois, pleroma. Próximo. Esses 3 meristemas, dermatogênio, pleroma, são meristemas o quê? Primários. As suas células sofrem divisões celulares do tipo mitose. Quando elas pararem de se dividir, a parede fica grossa, o núcleo fica pequeno, os vacúolos se fundirem num único vacúolo chamado vacuoma, certo? E o núcleo for para a periferia, as células do meristema primário sofreram diferenciação o quê? E se transformaram em tecido permanente o quê? Primário. Então vamos lá. O meristema primário chamado de quê? Dermatogênio sofre diferenciação celular e se transforma em que tecido permanente primário? Epidérmio. O meristema primário chamado de quê? Periblema sofre diferenciação celular e se transforma no cilindro cortical ou córtex, que é tecido permanente o quê? Primário. O meristema primário chamado de quê? Pleroma sofre diferenciação celular e se transforma num tecido permanente primário chamado cilindro o quê? Ou estelo. Por amor de Deus. Ó, epidérmio, cilindro cortical, cilindro central. As células se dividem ou não? Se divide, se é tecido permanente, sim ou não? Não. Dermatogênio, periblema e pleroma. É meristema primário. As células se dividem? Então, quando as células se dividirem, é o quê? Meristema. Quando as células não mais se dividirem, já é tecido meristemático ou permanente? Permanente. Próximo. Vamos lá. Cortei uma cenoura. Cortei uma cenoura numa região com um ângulo. O que eu vou encontrar de fora para dentro? Vamos lá. Na cenoura. Epiderme, cilindro. Não. Primeiro cilindro cortical e depois cilindro que? Central. Qual é o que está no centro? Excelente. Próximo. E o que está por fora é o cortical. Próximo. Foi. Diga para mim. Isso é o pote de uma raiz de uma região com menos de um ano ou mais de um ano? Ah, viu? Sentaram no patê, agasalharam o concrete. Como é que você sabe que essa região não tem menos de um ano e não tem mais de um ano? Por causa do chileno. Podem continuar chutando. Só vamos lá. Isso devido aos pelos o quê? Absorventes. Os pelos absorventes não são anexos da epiderme, não são modificações da célula da epiderme com a função de aumentar a superfície de? Sim ou não? Então, se eu cortei a raiz e eu acho revestindo a raiz quem? Epiderme. Não acho suber. Se for suber, a zona é o quê? Se quem tiver revestido a região é suber, a zona é o quê? Suberosa. Sim ou não? Se quem tiver a região for o dermatogênio, revestido a região for o dermatogênio, é zona o quê? Lisa. E essa aqui é a zona o quê? Se tem pelo? Pelífera.
Isso aqui é meristema primário, meristema secundário, tecido permanente primário ou tecido permanente secundário? Tecido permanente o quê? Primário. Próximo. Olha aí. O que é isso? Sem sonhos eróticos, por favor. Parece um ticão, professor. Mas não é. Olha aí, ó. O que é isso? Uma coifa. De onde vem a coifa? Calitrogênio. É meristema primário? Sim. O que é isso? Só analisa. Tem meristema o quê? E ela tem o quê? Menos um ano. Dermatogênio, periglema aí, plenoma. Que região é essa aqui, ó, peluda? Zona pilífera. Que pelos são esses? Pubianos. Absorventes, né? Então essa região aqui, ó, já tem o quê? Um ano. E eu tenho aqui tecido permanente o quê? Primário. Próximo. Senhor de Deus. Qual a função dos pelos? Absorver, aumentar a superfície de absorção. Na zona pilífera, água e sais minerais saem do solo, entra no pelo absorvente, passa para o cilindro cortical, passa por essa camadinha aqui que é a endoderme. Ó, quem é a endoderme? É amiga da epiderme. Quem é a epiderme? É amiga da endoderme. Epi, fora, derma, pele. Endo, dentro, derma, pele. Pergunta: quem é que reveste o cilindro cortical? Epiderme. Quem é que reveste o cilindro central? Endoderme. Então vamos lá. A água sai do solo, entra nos pelos absorventes, passa para o cilindro cortical, passa pela endoderme, atinge o cilindro central, vai até o xixi, lembra e sobe ou desce? Sobe ou desce? Essa região é zona lisa ou é zona pilífera? Menos de um ano ou um ano? Sabem tudo. Próximo. Ó, isso aqui é para provar a ascensão da seiva, né? Observe, ó. Um copo com água, uma raiz tirada com uma planta, um caninho. Então, à medida que a água por evaporação vai saindo aqui por cima, ela vai criando uma pressão de sucção no cano, que vai criando uma pressão de sucção na raiz, que vai criar uma pressão de sucção na água. Lembra dessa regra? À medida que aumenta a transpiração, aumenta a absorção e aumenta a condução. Sim ou não? Próximo. Isso é osmose. Tá? A gente não vai perder tempo agora, depois vai falar. Próximo. Olha aí, ó. Esse gráfico mostra o quê? Não mostra nada. Não era para estar aí. Próximo. Aí, agora apareceu o que eu queria. O que é isso? Vamos cá. Como é que eu chamo essa gema? Apical ou prototerminal. Que meristema acho aqui? Primário. Que gema é essa aqui? Ou protoaxial, ou axilar. Essa faz crescimento e comprimento. Essa forma galhos e folhas. Existe um fenômeno chamado dominância apical. É quando a gema apical existe e ela produz mais auxina e ela domina as gemas laterais que estão dormentes. Tá? Se eu tirar a gema apical, quem é que acorda? As que estão dormindo. Quem são as que estão dormindo? Gema lateral. Como é que eu chamo o fenômeno? Dominância apical. Se eu tirar a gema apical, o que acontece com as gemas laterais que estão dormindo? Acorda e começam a formar galhos e folhas. Certo? Próximo. Olha, esse caule do coqueiro só cresce em comprimento porque só tem meristema primário, porque ela é uma monocotiledônia. Ele só tem gema apical, ó. Tem gema lateral? Tem gema lateral? Forma galhos do lado? Não, só forma galhos no ápice. E eu chamo esse caule de quê? Estipe. É a única monocotiledônia com porte de árvore para a prova. É a única monocotiledônia com porte de árvore para a prova. Quem? A estipe. Próximo. Porque todas as monocotiledôneas só tem crescimento quê? Primário, porque ela só vive um ano. Por que uma monocotiledônia não tem crescimento secundário? Porque ela não vive mais de um ano. Próximo. Próximo. Tá. Cortei um caule e uma raiz com mais de um ano. Quem é que eu vou achar lá? Eles têm o quê? Secundário. Quem? Felogênio e quem? Câmbio. O felogênio é um meristema secundário que vai aparecer no cilindro cortical ou casca. O câmbio é o meristema secundário que aparece no cilindro quê? Central. Vamos. O felogênio
Por que é permanente? As células se dividem? Não. Por que é permanente secundário? Porque surge do meristema o quê? Secundário. Foi. O câmbio forma para fora o floema ou líder ou leptoma, que é tecido permanente o quê? Porque vem de um meristema o quê? E o câmbio forma para dentro o adroma, que é tecido permanente o quê? Porque surgiu de um meristema o quê? Então cuidado. Quem é que faz o cilindro cortical ou casca crescer em espessura? O filogênio. Quem é que faz o cilindro central crescer em espessura? O câmbio. Como é que eu chamo a soma desses três? Superfilogênio e filoderme. Periderme. Como é que eu chamo a soma desses três? Floema, câmbio e xilema. Paquita. Certo? Paquita. Quem reveste uma região por menos de um ano? Dermatogênio. Um ano. Epiderme. Mais um ano. Os substitui a epiderme. E o super é um tecido vivo ou morto? Vivo ou morto? Morto. Então vamos lá. Próximo. Olha aí, ó. O cilindro cortical, ou o que, gente? Casca, também chamado de quê? Periderme. Quem quer dizer o prefixo peri? Fora. Derma. Peri é constituído por um tecido morto chamado de quê? Um meristema secundário chamado de quê? Filogênio. E um tecido permanente secundário vivo chamado de quê? Filoderme. Então vamos lá. De fora para dentro. Quem? Super, filogênio, filoderme. Isso constitui o cilindro cortical ou que na prova também pode ser chamado de. Então, na prova, eles vão te perguntar: quem é que reveste uma região mais velha, com mais de um ano na raiz e no caule? Quem? Mas não tem super na resposta. Você procura o quê? Casca. Não tem casca na resposta. Você procura o quê? Periderme. Não tem periderme na resposta. Vai embora. Porque tem que anular a questão, não tem resposta. Próximo. Ó, lá no cilindro que é santa, também chamado de medula ou, cuidado com os sinônimos, nós vamos ter a famosa o quê? Paquita. Quem é a Paquita? É o que, assessor da Xuxa? Quem é? Floema, câmbio e vamos. O floema conduz a seiva que desce ou sobe? Desce ou sobe? Xilema, sobe, mergulha. Se o xilema conduz a seiva que sobe, e ele é formado pelo câmbio, para dentro ou para fora? Para dentro, qual é a seiva que sobe mais internamente? A bruta, sim ou não? Se o floema é formado mais para dentro ou para fora pelo câmbio? Fora. Qual é a seiva que desce mais externamente? É elaborado. Eu pergunto, você responde. Xilema, mais interno ou mais externo? Interno. Floema, externo. Qual é a seiva que é conduzida mais internamente? A que sobe ou desce? E a mais externamente? Desce. Qual é a seiva que é conduzida mais internamente? A bruta ou elaborada? Bruta. E externamente? Elaborada. Qual é que é conduzida mais internamente? Água e sais minerais ou água e glicose? Água e sais minerais. Qual é que é conduzida mais externamente? Água e sais minerais ou água e glicose? Sabem tudo, hein? Próximo. E aí o desenho do livro do nosso amiguinho, professor Carvalho. Ó, no centro uma região escura, que eu vou chamar essa região de quê? Cerne ou o quê? Durante. É o xilema morto que não funciona, que foi produzido no outono e no inverno. Na regiãozinha mais clara, quem? O alburno, que é o xilema morto que funciona, que está sendo produzido na primavera e no verão. Vamos! O que é o alburno? Xilema morto que funciona ou não funciona? Funciona. Quem produziu ele? Quem produziu ele? O câmbio. Quando? Primavera e verão. Quem é o cerne ou durante? É o xilema morto que funciona ou não funciona? Não funciona. Quem produziu ele? Não. Foi quem? O alburno que foi fechado pelas tilas. Prolongamento do parênquima lenhoso para dentro do vaso lenhoso. Cuidado com isso. Quando eu der xilema, eu vou detalhar isso aí. Vamos, olha aqui, ó. Quem produz o alburno na primavera e no verão? O alburno é um xilema morto que funciona ou não funciona? Funciona. Entrou o outono e o inverno. Vamos. O alburno, que é o xilema morto que funciona, se transforma em o durante, que é o xilema morto que não funciona. Quem produziu o alburno? Quem produziu o cerne ou durante?
O alburno que foi bloqueado pela tila, que é o prolongamento do parênquima lenhoso para dentro do vaso lenhoso. Lembrar que num caule aéreo que caracteriza uma árvore do tipo que tronco, 99% do tronco, vamos, é o que, gente? Xilema. Agora olha que fácil. Olha que fácil. O que é o restante? Foi, Magrão. Floema e o quê? Periderme. E quem é a periderme? Suber, felogênio e feloderme. Olhando para essa árvore, todas as regiões verdes dessa árvore são revestidas por epiderme ou suber? Se elas são verdes e jovens e só tem um ano. Epiderme. Regiões velhas de coloração amarrom. Quem é que substitui a epiderme? Suber. Em região com mais de um ano ou um ano? Mais de um ano ou um ano? Mais de um ano. Essa região aqui com mais de um ano é revestida por suber ou epiderme? Suber. Tem colênquima ou esclerênquima? Esclerênquima. Rígida ou flexível? Rígida. Essa região verde tem mais de um ano ou um ano? Revestida por epiderme ou suber? Epiderme. Ela é rígida ou flexível? Flexível. Colênquima ou esclerênquima? Colênquima. Fácil, né? Próximo. Quem é ela? A auxina, que aumenta o número e o volume, fazendo a planta crescer. Quem produz a auxina? Os meristemas. Próximo. Por amor de Deus, Jesus me chicoteia. Folha não tem o que, gente? A folha cresceu, a folha se formou e ela para de sofrer divisão celular. Se a folha não tem meristema, como é que uma folha cresce? Por aumento do número de células ou por aumento do volume celular? Volume celular. De novo, folha é um órgão com ou sem meristema? Sem. Ela atinge um ano e cai. Certo? Então como é que ela cresce se ela não tem meristema? Por aumento do número de divisões celulares ou por aumento do volume? Volume. Tá? Atinge um ano e cai. As plantas que perdem folhas no outono e no inverno chamam-se caducas. E as que não perdem, perenes. O pinheiro, você olha sempre para o pinheiro. Verão, primavera, outono e inverno. Tem ou não tem folha? Tem. Então é uma planta perene ou caduca? Perene. Certo? Não quer dizer que ele não perca a folha. A folha do pinheiro atinge o ano, ela cai. Mas ele está sempre repondo essa folha. Próximo. Mas nas plantas, o que, gente? Caducas, no outono e no inverno, a tila fechou o alburno e transformou em cerne. Então a seiva não sobe. Se a seiva não sobe, a folha recebe água e sais minerais? Não. A folha faz fotossíntese? Não. Então o que acontece com a folha no outono e no inverno? Cai, porque não sobe seiva, porque o xilema foi fechado pela tila e o alburno transformado em cerne ou durame. Próximo. Quem é essa? Bonsai. Cortei a gema apical, cortei a gema lateral, a planta cresce? A planta cresce? Não. Então você vai ter uma árvore chamada de quê? Bonsai. Para produzir um bonsai, você tira a gema apical, a gema lateral e a zona lisa da raiz. Coloca uma telinha de plástico embaixo. Quando a raiz passar a telinha, você corta. Passou a telinha, você corta. Passou a telinha, você corta. Então você está eliminando a zona lisa. E assim a planta não cresce. Próximo. Qual foi o hormônio que você eliminou tirando a gema apical, a gema lateral e a zona lisa da raiz? A auxina. Próximo. Cortando uma raiz ou um caule, uma região com mais de um ano, que tecido vai encontrar revestido? E depois quem? Felogênio. E depois quem? Feloderme. Isso constitui a periderme, cilindro cortical ou para dentro. Vamos lá. Quem é que eu acho no cilindro central ou paqueta? Floema, câmbio e o xilema secundário. O que funciona? Alburno. E o que não funciona? Esse é fabricado na primavera e no verão. E aí ele é fechado e transforma-se no outono e no inverno. Próximo. Acho que já viram esse slide. Próximo. Também já viram esse slide. Próximo. Também já viram esse slide. Próximo. Próximo. Ó, se eu tirar o suber, o felogênio, a feloderme, o floema e o câmbio, sobra só quem? Xilema. Sim ou não? Como é que eu chamo essa técnica? Cintamento. Ou eu retirei o anel de Malpighi. Certo? Você deixou só um
xilema, que 90%, 99% do tronco é xilema. Vamos. Se você deixou só o xilema, a seiva sobe. Se você deixou só o xilema, a seiva sobe. Sobe. Vai ocorrer fotossíntese. A água sai esperar e seiva bruta vai ser transformada em água e glicose em seiva elaborada? Sim. Vai descer? Sim. Somente até onde você tirou o citamento ou o anel de Malpighi. Em qual região? Na região de baixo ou na região de cima, aonde você tirou o citamento e o anel de Malpighi, vai se acumular seiva? Na de cima. Ela fica mais gordinha. Se não desce água e glicose, a raiz recebe comida. O que acontece com a raiz? Morre. E morrendo a raiz, morre a planta. Certo? Então isso aqui chama-se citamento ou anel de Malpighi. Próximo. 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 Tá. Deu. Não, só volta um pouquinho, Carlão. Sobe aqui. Sobe. Subir é pra cima. Subir. Não. Descer. Descer pra baixo. Vai. Parou. Vai. Parou. Abre esse cara aqui. Bem rapidinho. Só para confirmar. Para filmagem. O que é o anel de Malpighi? Tirei quem? Suber, Felogênio, Feloderme, Floema e Gano. Sobrou só quem? Alburno e Cerno. Sobrou só quem? Xilema. E o resto eu tirei. Se sobrou xilema, a seiva sobe e desce. Ela vai descer? Vai. Até o ponto onde eu tirei o anel e apliquei a técnica de citamento. Tá? Deu. Vamos acordar. Acordando.